um pouco sobre esse livro aí, A Origem de Javé, tá? Do Thomas Homer. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Paulus em 2016. O texto em francês original, La Invention de Dieu, a invenção de Deus. E aqui mudou para A Origem de Javé, tiraram isso, né? Já o livro do Finkelstein, a tradução também mudou. Então foi o livro que eu falei em outro vídeo sobre a Bíblia Desenterrada, né, do Finkelstein. Esse livro daqui ele vai quase que complementar o texto do Finkelstein. Está muito alinhado com o texto do Finkelstein. Quem leu um texto, lê esse, é quase que uma sequência, uma continuação. Então ele vai tratar da questão da origem de Javé, que o Finkelstein não tratou muito, né? Passou já sem muito entrar nessa questão. Bom, o nome de Javé, o livro começa falando sobre a questão do nome de Javé, que ele envolve a decifrar, né, esse tetragrama. São 4 letras em hebraico, né? Você tem a letra R, né, som de R, R, esse H é H, essa primeira letra. Depois tem o Vav, com som de V. Depois tem esse som de R também, o R. E o Iod, com som de Y, né? Então você fica com alguma coisa parecida com Y, H, W, H. 4 consoantes, né? O texto todo em hebraico antigo é feito só de consoantes. A inserção das vogais ela apareceu só no século X com o texto massorético. E aí você, a partir das consoantes, você tenta imaginar quais seriam as vogais a serem usadas, né? Isso dá margem a você ter diferentes interpretações. Então, não existe um nome exato para o Deus dos judeus. Você tem que imaginar quais as vogais que você vai colocar, tá? Então, isso deu margem a transcrições do tipo Javé ou Jeová, depende da vogal que você vai colocar. As formas mais comuns foram essas, Javé e Jeová. No Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta a Deus, né, Deus está se apresentando ali face a face com Moisés, foi o único profeta que viu Deus face a face, né? E Deus responde, se perguntarem o meu nome, você diga, eu sou o que sou. Aí vem o texto aqui em hebraico, Eriá, Azer, Eriá, né? Bom, a Aline, né, no vídeo Aline com Israel, ela dá uma tradução para eu serei o que serei, que esse verbo em hebraico está no futuro, não está no presente, tá? Mas o texto que ficou é o de presente, a interpretação lá dos tradutores é de que seja presente no contexto bíblico. Então ficou sendo como eu sou o que sou, tá? No manuscrito do Mar Morto, também tem uma referência a Yahvé. Então, nesse contexto, você tem que entender que o nome de Deus, nos textos mais antigos do Pentateuco, existe claramente a referência a vários deuses, né? Então, se você vai no hebraico, você vai reparar que os textos em hebraico, as passagens aparecem Deus em vários nomes, né? Aqui eu peguei no Gênesis 1:1, onde aparece, no princípio criou Deus os céus e a terra, é assim que é traduzido na maioria das Bíblias, né? Esse Deus aqui, no hebraico, aparece como Elohim. Em outras partes da Bíblia, quando se refere a Deus, ele vai estar se referindo a Javé. Então, veja, no texto em português, você vai ver tudo como Deus, traduziu tudo como Deus, mas no texto em hebraico, tem partes que aparecem como Javé, tem partes que aparecem como Elohim. Elohim é uma palavra que significa tanto Deus quanto deuses. Aí o Thomas Homer pergunta, por que usar uma palavra com essa ambiguidade? Será que já não está sugerindo a presença de deuses, né? Em outras passagens, você pega Juízes 11 e 24, aparece escrito assim, ó,
Não possuís o que Quemos, teu Deus, te fez possuir? E tudo que o Senhor nosso Deus nos entregou em posse, não possuiríamos nós? Então, veja, ele está comparando o povo de Israel com outro povo com que ele está conversando, que o Deus deles é Quemos. E ele está assumindo que Quemos tem uma parte lá nas terras, assim como ele tem uma parte nas terras. Então, ele está assumindo Quemos como um Deus válido. E assim, em outras passagens do Antigo Testamento, no Pentateuco, você vê que há referências a vários deuses. Então, veja o uso de Elohim, o uso dessa passagem em Juízes, tá? Então, fazendo aqui uma correlação à nomenclatura, o termo politeísmo, ele só aparece pela primeira vez por Fílon de Alexandria, no século I. E monoteísmo, essa palavra parece ser um neologismo do século XII, tá? Mas não quer dizer que não existia antes, o conceito já existia antes, mas a palavra, ela só aparece tardiamente, tá? Outra passagem, falando sobre politeísmo, Deuteronômio 32:8. Novamente aqui nós temos que quando o Altíssimo, isso é uma tradução em português, na maioria das traduções, tá? Em português. Em outras vai estar quando Deus, enfim. Se você vai no hebraico, ele se refere a Elion, é outro nome, Elion, tá? Então, quando Elion distribuía as heranças às nações, os terrenos para cada nação, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, está dividindo os povos entre as diferentes regiões, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Então, veja, a Israel coube a parte dele, aos outros povos coube outra parte. Então, filhos de Israel, que não é Elion. Então, parece que Elion é um Deus que está acima de Israel. Mais uma referência a um texto que sugere aqui um politeísmo. Não sugere que Israel recebeu as suas terras de Elion. É isso que está dando a entender na passagem. Então, essas e outras referências remetem que lá na antiguidade, tempo mais antigo, você tem referências a politeísmo. Essa passagem especificamente é discutida pelo Oswaldo Luiz Ribeiro. Aqui eu deixo o artigo que ele publicou sobre isso, onde ele se refere que esse Elion aí, na verdade, ele é um texto que é uma leitura que faz referência a Ahura Mazda, que é o deus persa, tá? Então, esse Elion estaria se referindo ao deus persa. Bom, é uma interpretação aí que ele está dando, ele desenvolve aí nesse vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma interpretação. Não é a interpretação da maioria dos exegetas. O Thomas Homer não se refere a isso, né? Mas, enfim, só estou querendo deixar claro que, de qualquer forma, o Elion, ele é uma referência a um outro deus. Bom, outras passagens. Então, dizem, agora a questão da origem de Javé. Então, a gente já viu que nos textos mais antigos há uma referência ao politeísmo. Então, e Javé veio da onde, né? Então, tem um capítulo que vai falar que mesmo no Pentateuco existem referências como, por exemplo, Deuteronômio 33:2, onde diz que Javé veio de Seir. Em Juízes 5:4, ele diz, Javé, quando saíste de Seir. Salmo 68:14, o Senhor veio do Sinai. E Abacuque 3:3, Eloá vem de Temã. Tá? Então, tudo isso são áreas, essas áreas de Seir, Sinai, Temã, tudo isso é Canaã. Tá? Então, o Deus Javé, ele parece ser uma das entidades dos deuses cananitas. Tá? O papiro Anastase 6 menciona os Shezu. Shezu é um povo que vivia ali na região de Edom, tá? Que fica ali na Jordânia. Esse povo foi autorizado pelo faraó Merneptah egípcio, né? A permanecer no Egito.
o papiro Harris I, primeiro, de 1150 a.C., o faraó narra a destruição das tribos Shezu. Esse Shezu é escrito como YWH, em referência a Javé, aos israelitas. Relevo do templo de Amon, 1290 a.C., mostra Shezu trazido como escravos ao Egito. Tá? Então, nós temos aí referências aos Shezu, israelitas, como sendo um povo de Edom, que é da Cananeia. Tá? Então, essas referências casam aí com as referências bíblicas que dizem que Javé nasceu nessa região, de Edom. Ele discute também a possibilidade de Javé ser o Deus Set do Egito. Existem algumas semelhanças, né? O Deus Set também ele é um Deus guerreiro, ele não tem filhos. O papiro de Louvre, esse papiro daí menciona um Deus estrangeiro que habita o Monte Laban, identificado com a região de Edom. E uma lista egípcia da 18ª dinastia se refere ao Shozu da Labão, que coincide com a referência bíblica a Jacó, irmão de Isaac e sobrinho de Labão. Então, esse Labão aparece aí. Então, é mais uma referência que esse pessoal aí veio de Edom, né? Mais uma referência. A referência com o Set egípcio me pareceu não convincente, não fiquei convencido disso não. Parece que são duas entidades separadas, não me convenceu muito sutil a relação entre os dois. Existe também uma chamada hipótese quenita, né? Então, a tribo dos queneus, do qual medianita Jetro, sogro de Moisés, pertencia, e aí você se refere a Juízes 1:16, habitava o sul da Palestina e as montanhas do Sinai. Então, os queneus receberam amistosamente os israelitas, vindos do Egito, e por isso foram salvos da destruição. Tá? Então, Israel, quando chegou em Canaã, pela descrição bíblica, recebeu bem os quenitas, não destruiu eles. Isso sugere que talvez eles tivessem uma origem comum. Tá? Outros povos foram esmagados, segundo o relato bíblico. Né? Então, segundo a hipótese quenita, a religião de Moisés teria se originado na região de Midian, que introduziu Javé aos israelitas. Então, chegamos aí no ponto-chave da questão. Né? Então, segundo essa tese aí, a Javé, quando os judeus chegaram, né, os israelitas chegaram na região lá de Canaã, eles tomaram conhecimento desse Javé e acabaram adotando ele como divindade. Então, isso é uma hipótese quenita. O problema dessa hipótese quenita é que ela é baseada muito nessa relação com Moisés. Né? Quem faz o elo dos israelitas com os quenitas é Moisés. E o personagem Moisés, ele historicamente ele é muito problemático, né? Porque não tem referência. Então você fica muito dependente dessa perspectiva histórica de Moisés e que tem frágil sustentação arqueológica. Né? Então a hipótese quenita ficou meio afastada. Mas é uma outra hipótese que tenta justificar a origem do povo de Israel entre os próprios cananeus. Aqui é uma outra referência que aparece aos judeus, que são os povos Apiru, tá? Que são citados nessas cartas aqui em argila de Tel el-Amarna. Tá? Tel el-Amarna. Aqui aparece até o texto aqui escrito em hieroglifo, nas cartas el-Amarna, né? Que você aparece aí. Primeiro tem esse cachimbinho na frente aí, que é a letra A. Depois, logo embaixo, vem esse quadradinho, que é a letra P. Então, AP. Depois tem essa boca aí, que é a letra R. Então, APR. E depois tem esse pombo aí, que é o W. O pombo é o W. Tá?
e que se pronuncia como U. Então fica A-P-R-U, apiru, apiru. E esse bonequinho masculino quer dizer que é um masculino, e essas 3 setinhas aí quer dizer que é plural, então é apirus, tá? Então esse povo apirus, ele aparece na carta Stella Amarna e talvez esteja se referindo aos israelitas. Não necessariamente uma identidade direta, porque outros povos também são reconhecidos como apirus. Apirus é quem está causando problema naquela região. São cartas aí dirigidas a Canaã e está relatando aí problemas que lá Canaã está tendo com esses apirus. É uma espécie de bandoleiros que fica assolando a região aí. Então, revela que tem apiru na região. E talvez esteja se referindo aí aos judeus, mas também a outros povos. Não é uma designação de uma raça, de uma etnia, esse apiru. É mais genérico, tá? Aqui nós temos a estela de Merneptah, em que aparece a referência mais antiga a Israel. Ela data de 1210. Estamos aí na região de Canaã. Então, em 1210 a.C., israelitas estão em Canaã. Eu vou procurar evitar de falar de judeu, tá? Porque judeu é só como o Estado judeu é constituído. Então, aqui, como está muito no começo, não se fala em judeu aqui. Se fala em israelita, hebreus, por aí, mas não judeu, tá? Então, aqui a estela de Merneptah diz assim: Canaã está despojado de tudo que tinha mal. Askelon, que é um dos fenícios, filisteus, aliás, é conduzido. Gazer está preso. Genoã se torna como se nunca tivesse existido. Israel está destruído, nem mesmo sua semente existe. A Síria tornou-se viúva para o Egito. Todas as terras estão em paz. Então, aqui revela que o Egito, ele simplesmente tomou conta ali da região da Canaã e as redondezas e botou todo mundo para correr. Então, Israel então foi subjugado, tá? Bom, isso não bate com o relato bíblico que diz que Israel se estabeleceu em Canaã e venceu todo mundo lá e tomou conta da região. Então, isso aqui está dizendo que Israel simplesmente foi varrido da região. Então, não está batendo, mas pelo menos diz que tinha, né? Israelita ali. Né? Então, vamos gravar essa sequência. Ele fala de povos Canaã, Askelon e Israel. Existe uma outra estela, a estela de Berlim, que o Thomas Homer fala na página 78. Essa estela de Berlim, ela também fala de uma luta que teve lá do Egito, na região de Canaã, e ele trouxe para o Egito, então, 3 povos. O primeiro povo, que é Canaã, que é a primeira estela, o primeiro desenho. O segundo, que é Askelon, a Fenícia. E o terceiro, que está quebrado, esse vermelhinho aí é a parte quebrada. Eles reconstituíram, né? Os epigrafistas reconstituíram, e segundo Van der Veen, né? Ele reconstituiu essa imagem ali que aparece um abutre. Então você tem uma pena e um abutre, que está marcado em azul. Essa pena significa o I e o abutre significa o A. Então ficamos com IA. Depois no meio, tem esse sinalzinho aí no meio aí com essas 3 florzinhas. Isso aí quer dizer o SR. Tá? E depois, no final, temos a pena, a boca e um traço vertical. Aqui eu estou comparando com a estela de Merneptah. Aqui no lado direito aparece a estela de Merneptah. Então você vê que aparece a pena e o abutre, em verde aparece a boca com traço, nos 2 casos. Tá? Essa boca com traço e com a pena, isso quer dizer El, tá? Então a gente fica com Israel, fica Israel, sei lá. É uma forma arcaica de Israel. Não é exatamente a mesma forma que Israel está escrito na estela de Merneptah. É uma forma mais arcaica. Então foi identificado esse terceiro, apesar de estar quebrada essa parte, como sendo Israel. Israel está sendo levado de Canaã para o Egito, tá? Não é comprovação de Êxodo, não. Êxodo é o contrário. O israelita está saindo do Egito e indo para Canaã. Aqui é o movimento inverso. Está saindo de Canaã e indo preso
para o Egito. Essa estela daqui, ela data de 1350, mais ou menos. Então, isso recua em 100 anos a estela de Merneptah. Merneptah dizia que você tinha israelita em 1210. Aqui está dizendo, em 1350 você já tinha israelita aqui na terra de Canaã. Mas há controvérsias, tá? O Thomas Homer, ele descarta essa estela como sendo de Israel. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte aqui, tem um probleminha aqui no Thomas Homer, tá? Em página 78, ele diz o seguinte, ele fala do trabalho do Manfred Gorg, né, que foi quem fez, o epigrafista que fez isso aqui, e ele fala assim, o fato de faltar nestas reconstituições o nome divino de El é então explicado pela hipótese que ele está subentendido nesse nome que dizia. Então ele diz que está faltando El. Olha, segundo Van der Veen, esses 3 elementos aí em verde embaixo é que são El. Então, não está faltando El, não. Aí ele diz assim, esta é a apreciação do egiptólogo Yuri Volokhin, da Universidade de Genebra. Seu colega Thomas Schneider, da Universidade de São Diego, é mais categórico e considera a aproximação com Israel como uma especulação sem fundamento. Agradeço a esses 2 colegas os seus comentários e sua ajuda. Então, veja, ele está descartando isso daqui como sendo Israel, mas está baseando no fato de que não tem El na história. Cara, parece que tem, hein? O Van der Veen, ele mostrou que esses 3 elementos aí, essa pluma, essa boca, esse traço, isso é o El. Isso é uma representação comum na primeira metade do século da 18ª dinastia, tá? Então, seria Israel esse trecho aí. Então, estaria levando a presença dos israelitas na região de Canaã para 1350, 100 anos antes do que Merneptah. Mas, de qualquer maneira, quero deixar claro aqui, é contestado. Não a Thomas Homer, Finkelstein também não reconhece essa estela como referindo a Israel. Aqui, mais uma outra passagem que fala de Deus com outro nome, El Shaddai. Tá? Aparece aqui em Gênesis 28, 3. E Deus Todo-Poderoso, está no texto em português. Tu vai no inglês, ó, lê da direita para a esquerda, tá? Aí aparece aqui El Shaddai. Bom, então esse título El Shaddai aparece várias vezes no Gênesis. Ele se aproxima de Sadu, quer dizer montanha. A importância das menções de ela nas narrativas patriarcais e as diferentes tentativas de identificação com Javé poderiam guardar a memória da veneração do deus El, sob diferentes formas. Então, o próprio nome de Israel, esse El é uma divindade cananeia. Então, isso talvez testemunhasse essa origem de cananeus, tá? A Cananeia. Mais referências politeístas na Bíblia, tá? Salmos 82, 1, 4. É Deus quem preside a Assembleia Divina? Assembleia Divina? No meio dos deuses, ele é o juiz. Opa, tem vários deuses aqui. Até quando vocês vão absolver os culpados, favorecer os índios? Aí vem Salmos 82, 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então aqui já é uma referência que o Deus de Javé, ele teria precedência sobre os outros, mas estamos com vários deuses aí em questão, né? Templo de Salomão. Templo de Salomão, ele explica que vários nomes de cidades em Israel, Jerusalém, por exemplo, vem de Shalimu, que é uma divindade cananeia do crepúsculo. Jericó vem do deus lunar. Baal Azor vem do deus Baal. Carmel remete a El. Tudo isso dão divindades cananeias. Então, os locais do norte, em geral, todos têm nomes de deuses cananeus e não javistas, de Javé. O que se sugere que no norte a entrada de Javé foi um pouco mais tarde. O Templo de Salomão, ele é construído sobre um santuário antigo. Aqui é um outro ponto que ele aborda, quando Salomão construiu um templo, né? Que não tem vestígio desse templo, os tais palácios de Salomão,
eles foram encontrados posteriormente, e o templo seria então uma reconstrução de um templo que já existia. 1 Reis 6:8 sugere que esse templo tinha 2 compartimentos. Segundo Thomas Homer, um compartimento para guardar a estátua de Javé e outro para guardar a estátua do deus solar Shamash. Então, essa aqui é a estela do norte da Síria. Ela mostra o deus Til-Bazip, que ele é um guerreiro, deus guerreiro, e em cima dele tem esse pássaro alado aí, que é o deus solar. Também tem a presença de 2 deuses. Tá? Então, esses 2 deuses também estariam presentes lá no templo de Israel. Prisma de Nimrod, 706 a.C. Então, estátuas se refere a estátuas de Javé em forma de touro, levadas até a Síria. Mostram que Samaria não adorava um Deus único. Então, veja, quando os assírios tomaram conta lá do Reino do Norte, eles invadiram lá o Reino do Norte, em Israel, e levaram as estátuas do templo para a Síria. Então, ali, esse prisma de Nimrod se refere a que levaram estátuas em forma de touro para a Síria. Então, estátuas em forma de touro. Então, você não era só um templo dedicado a Javé. Outra evidência disso, em Khirbet Bait, tá? Tem esses grafites que foram encontrados do século 8 ao século 6 a.C., em que é dito, e Javé é o Deus de todo o país, das montanhas de Judá, que pertence ao Deus de Jerusalém. Tá? Então, Javé foi, portanto, primeiro Deus do sul em Jerusalém, depois Deus do norte. Tá? Então, se refere a Javé como sendo Deus de Judá, nessa época. Por algum tempo no sul, Javé foi cultuado com outra divindade solar, no Templo de Jerusalém. No reino de Judá, nos séculos 9 e 8, Javé tornou-se rei principal em algum momento, absorvendo o papel de outros deuses, como Baal, El e o deus solar. Na inscrição de Khirbet Bait, encontra-se uma referência a Jerusalém. Javé é o Deus de toda a terra, Deus de Judá e de Jerusalém. Se essa inscrição datar do fim do século 7, ela poderia apoiar a hipótese de centralização do culto na reforma de Josias. Então, isso pode ser da época da reforma de Josias, em que o Deus de Judá absorve as características dos outros deuses. Aqui novamente, são referências à imagem de Javé. Tá? Você vê que, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, versículo 1, fala assim, no ano do rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então, parece que está se referindo a uma estátua. Aí, em outra parte, em Salmos 24, 7, parece que está se referindo a uma procissão. Olha, abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Parece uma procissão. Está levando uma estátua de Javé numa procissão. Bom, então isso faz essa referência à estátua de Javé no Templo de Salomão. Em outra passagem também, isso aí já da época da Babilônia, tá? Então, Babilônia 587 a.C., aí vem assim, a glória do Senhor moveu-se. A glória do Senhor moveu, está se referindo a uma estátua? Desde a porta do templo e ficou por cima dos querubins. Enquanto eu olhava, os querubins foram com as rodas junto com eles para a porta oriental do templo. A glória de Israel continuava se olhando. Um texto meio obscuro. Novamente, parece que está se referindo à estátua de Javé sendo levada para a Babilônia. Esse trecho de Ezequiel. Aí, quando você tem a volta da Babilônia, essa estátua ela já desaparece dos textos, tá? Porque aí você já tem uma reforma religiosa em que o culto às imagens é desfeito, então o trono de Javé já não faz mais sentido, porque não tem reino de Judá, né? O reino de Judá foi deposto quando a Babilônia invadiu,
Então, você institui o rolo da Torá, você institui o candelabro, então o candelabro entra, a menorá, né, entra quando as imagens saem do templo. E a tradução do Pentateuco para o grego, mais tarde, né, bem mais tarde, ela faz definitivamente Javé um Deus universal. Tem uma passagem de Jeremias 3 que ele fala assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Então, veja, até a arca da aliança ela desaparece. Ela que fazia parte do templo, era guardada no templo, na volta da Babilônia, ela já não é mais mencionada na Bíblia. Então, essas imagens, Arca da Aliança, tudo isso sai do texto. E passa a valer, então, a Torá. A Torá entra no lugar dessas imagens. Bom, uma outra referência aqui que o texto fala, um capítulo, que vai falar sobre a Asherá. Né? Existe uma inscrição em Kuntelet Arjud, que ele se refere assim, está escrito, né? É uma cerâmica, né, que aparece um desenho em que aparece assim, se refere a Yahvé de Samaria e sua Asherá, e a Yahvé de Temã e a sua Asherá. Então Temã fica no sul e a Samaria fica no norte. Então aqui revela que Javé já é uma divindade tanto no sul quanto no norte e acompanhado de sua Asherá. Tem a passagem em 2 Reis 13:6 que fala assim: contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles, e também a sua Asherá ficou em pé em Samaria. Asherá em pé em Samaria. Parece que tem uma estátua da Asherá em Samaria, né? Então, existe uma referência a Asherá em várias partes da Bíblia, né? Não como esposa de Javé, mas a referência a Asherá existe. Em Kuntelet Arjud se refere a Asherá como esposa de Javé. Javé é sua esposa. Em Kirbet El-Kon, perto de Hebron, é outra inscrição em que também se refere a Yahvé e sua Asherá. Também há essa referência também. Quando termina o culto da Asherá? Bom, a interdição do culto a Deus Asherá ocorre por conta da reforma de Josias. Tá? Essa reforma é interessante que o Thomas Homer, né, ele destaca a reforma de Josias, quando você unifica a religião em torno de um Deus único, quando você destrói as imagens de outros deuses do templo em outros locais, isso causa uma revolta no povo. Então essa seria uma outra razão que contribuiu para a queda do Reino do Norte. Tá? Então isso quebra um pouco aquela imagem meio marxista da história, né? Que o Oswaldo Luiz Ribeiro costuma fazer. Né? Acho que a ideia de que o texto bíblico reflete o interesse das classes dominantes. Aqui parece que tem um movimento contrário. Né? As classes mais pobres, com seus deuses, se rebelam contra a queda das suas imagens. Né? Isso contribui para a confusão que se instala e a queda do Reino do Norte. E aí a Síria vai dominar o Reino do Norte. Tem uma passagem aqui em Jeremias 44 que ele diz assim: desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus, será essa estátua de Asherá? Né? Então se refere que realmente as pessoas queimavam incenso para a Rainha dos Céus. Né? Então isso acabou com a reforma de Josias, possivelmente. Bom, então sai a Asherá, a deusa, esposa de Javé, como tem em outras mitologias, em outras civilizações, e entra a Torá. E aí a Torá é reescrita para tentar de alguma maneira compensar. De que maneira isso é compensado? Thomas Homer ele dá 2 exemplos. Primeiro, o próprio texto bíblico ele já dá um destaque à mulher, por exemplo, em Gênesis 1:27 diz assim:
homem e mulher ele os criou, quer dizer, quando foi feito um dos relatos, tem 2 relatos da criação. Em um dos relatos ele diz que criou homem e mulher ele os criou. Então, não é da costela esse outro relato, é uma criação direta de Deus, meio que igualando o homem com a mulher, né? E outra questão é quando aparece o contexto da sabedoria, aparece em Provérbios 8:22, né? Sabedoria, você tem ali a sabedoria como uma filha de Javé, gerada por ele por ocasião da criação do universo. Então aparece assim, o Senhor me criou como a primeira de suas obras, está se referindo à sabedoria. E aí é um princípio feminino. Então, um outro ponto que o Thomas Homme destaca, né, que Deus, nessa imagem de Deus único, né, Deus é apresentado como criador do bem e do mal. Tá? Então, em Isaías, ele aparece que o mesmo Deus é criado como o criador do bem e do mal. Bom, sobre essa questão da Asherah, eu sugiro aqui o vídeo da Angela Natel, que ela desenvolve melhor esse tema. Fica a sugestão. Então é isso. Obrigado, então.